Olá pessoal, nesse tutorial vamos explicar o que são, como aplicar e como funcionam os mapas de textura PBR. Num objeto 3D, se aplicarmos somente um mapa de cor, teremos uma aparência muito plana. Se quisermos uma textura mais volumétrica, teremos que utilizar outras imagens que servem como mapas para diferentes funções dentro da sua textura. Mas qual a diferença entre esses dois modos de se fazer uma textura? Vamos ver aqui aplicados em um plano. Nessa primeira imagem, nós temos simplesmente um plano com o mapa de cor aplicado. Na segunda imagem, temos o mesmo plano, mas com todas as texturas PBR aplicadas. Vejam a diferença com o efeito de luz entre uma e outra. A sensação de volumetria é bastante acentuada. Vamos ver então como funciona cada uma desses mapas de textura. O mapa de Normals. O mapa de Normals consiste numa imagem que utiliza as três cores que formam o RGB para determinar a angulação da luz sobre o plano. O mapa de alturas. O mapa de alturas é uma imagem em preto e branco, onde a escala do preto e branco é utilizada para formar o relevo no plano. As áreas claras ficarão mais altas e as áreas escuras ficarão mais baixo. Essa imagem pode ser utilizado tanto como mapa de bump ou como mapa de displacement. A diferença entre eles é que, utilizando o bump, nós não precisamos ter diversos vetores no nosso objeto. Ele vai só simular um relevo no plano. Já o displacement vai exigir que a sua malha tenha diversos polígonos, porque ele vai fisicamente deformar a malha conforme as informações do mapa de alturas. O mapa de brilho. O mapa de brilho também é uma imagem em preto e branco, e as informações, nesse caso de claro e escuro, vão determinar quais são as áreas que a imagem vai refletir luz e quais não vai refletir luz. Então, nas áreas claras, nós teremos maior reflexão da luz do universo 3D. E nas áreas escuras, não teremos reflexão dessa luz. O mapa de rugosidade. Novamente, utiliza-se uma imagem preto e branco, só que desta vez ela serve para determinar em que áreas do objeto 3D você tem uma superfície mais polida e em que áreas você tem uma superfície mais rugosa. Nas áreas escuras, determinam que a superfície é bem polida, como se fosse um espelho. E nas áreas mais claras, determina que a superfície é rugosa, fazendo com que a luz reflita de uma maneira mais difusa. Então, voltando para o nosso Blender, o que nós vamos fazer? Vou aqui jogar fora o nosso cubo e vou criar um plano.
para aplicar a nossa textura. Primeiramente, vou entrar aqui no modo de shading e aplicar um novo material para o nosso objeto, que eu posso aplicar tanto por aqui como por aqui. Apliquei o material, vou jogar fora esse material Principal BSDF e vou pedir para que seja um material Diffuse. Ok? E vou aplicar agora a minha imagem de cor, o mapa de cor da do nosso material. Então eu entro aqui, peço Image Texture, Open, busco aqui na minha pasta Base Color e conecto Color com Color. Aqui já entra a nossa opção, o nosso mapa de cores no objeto. Esse seria a textura simples, que é a que eu me referi lá no começo da explicação. Ok. Colocamos o nosso mapa de cor. Agora vamos utilizar o mapa de Normals, que é este aqui roxinho, certo? Ele é o mapa de Normals. Vamos aplicá-lo no nosso objeto. Então, vamos pedir aqui Image Texture e abrir o nosso mapa de Normal. E em seguida, aqui na opção Vector, vamos pedir a opção Normal Map. Conectamos a nossa imagem Color com o Color Normal Map e o Normal Map vamos conectar com o Displacement. Vejam aí que já houve uma diferença na nossa imagem, ok? Sem o Normal Map, com o Normal Map. Já há uma pequena diferença na textura. Bom, agora vamos aplicar a textura de Displacement. Esse talvez seja o que precisa de um pouco mais de atenção, é um pouco mais complicado. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer será entrar nos modificadores e pedir um deformador de Displace. Como vocês podem ver aqui, o nosso plano parece que subiu, né? Saiu da visão da câmera. Nós baixarmos aqui, ele volta ao normal. Vamos entrar, chamar a nossa textura que vai ser aplicada nesse modificador. Então eu vou entrar aqui em textura, pedir uma nova textura e Open, e vou lá chamar a minha textura de altura. Então agora essa textura está aplicada aqui no meu modificador. Nada acontece na nossa imagem. Por quê? Porque o displacement, como eu comentei anteriormente, ele exige geometria no nosso objeto. Eu preciso que isso aqui tenha uma malha com vários vértices para ele realmente deformar o objeto. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar no modo de Edit Mode e subdividir esse objeto. Então vamos criar várias subdivisões. Num sentido. E
várias subdivisões no outro sentido. Agora, voltando ao modo objeto, reparem o que aconteceu com o nosso plano. Agora sim, estamos vendo o efeito do displacement. Se alterarmos aqui a nossa opção, veremos como ele altera o plano. Para melhorar o efeito, vamos acrescentar o Subdivision Surface, certo? Outro modificador que eu vou deixar em cima do Displace e vou aumentar a resolução dele aqui para 4, tanto na viewport quanto no render. Dessa forma, agora a gente já tem uma opção, uma textura mais realista. Aqui no nosso mapa de normal, eu vou diminuir esse efeito do normal, deixar ele bastante sutil e vejam como a nossa textura já parece bem melhor. Nosso displacement está aplicado. Se a gente for aqui no sólido, por exemplo, veja o que ele faz com o nosso plano. Ou seja, ele deforma realmente a superfície seguindo as instruções de branco e preto da imagem. Agora vamos aplicar o mapa de brilho. Para isso, o que nós vamos fazer? Eu vou ter que colocar um novo shader aqui. Então eu vou pedir o Glossy, que é o de brilho, que deu brilho ao material, e um Mix Shader aqui no meio para que os dois atuem combinadamente. Então vamos ver aqui o Mix Shader, conecto esses dois. Veja como a nossa imagem agora tem brilho. Agora vamos adicionar a textura que vai controlar esse brilho. Então eu venho aqui, peço um Image Texture e vou pedir o nosso mapa, ok? Se eu ligo isso aqui direto no meu Mix Shader, eu tenho esta opção que não me interessa muito. O que está acontecendo aqui? As partes claras da nossa imagem estão atuando com o shader glossy, ou seja, onde está claro no mapa de textura, ele vai deixar brilhante por causa desse shader. Aonde está escuro, ele vai deixar difuso por causa desse shader. Mas eu quero ter um controle sobre isso. Reparem que quando eu conecto aqui no Mix Shader, eu perco esse meu controle, certo? Eu conecto aqui, ele desaparece e eu não tenho como fazer isso. Para resolver esse problema, eu vou adicionar aqui no meio um Mix RGB, que vai me dar essa opção. O Color Tool eu vou botar para totalmente preto. E agora eu tenho como alterar e controlar o quanto que eu quero desse brilho no meu objeto. Se eu quero ele mais brilhante, eu diminuo. Se eu quero ele mais opaco, eu aumento o valor.
Nesse caso eu vou deixar, eu acho que ele por 0,90, porque as pedras realmente não são assim uma superfície brilhante. Por fim, para finalizar a nossa textura, vamos aplicar o mapa de rugosidade para salientar as áreas escuras dessa textura. Então eu vou colocar aqui um Image Texture, vou abrir o espaço aqui e adicionar a minha imagem, o meu mapa. Aqui no meio eu vou adicionar um mix. Não, errado. Um mix RGB. E colocar o meu mapa de rugosidade na opção de baixo, na segunda opção, Color Tool. E aqui vou pedir para que esta imagem fique em Multiply. Por que Multiply? O Multiply ignora os pixels brancos da imagem e vai utilizar somente os escuros. Então, vamos ver a diferença entre sem a rugosidade e com a rugosidade. É uma pequena diferença sutil, mas que faz uma diferença. Ele salienta os escuros aqui entre os objetos. Então, a configuração da nossa textura está pronta. Vamos ver um pouco agora. Vamos sair aqui da nossa visão, pegar a nossa luz. Eu vou diminuir um pouco a potência da nossa luz para que a gente veja melhor o efeito que essa luz vai ter na nossa textura. Então, se eu movimentar a minha luz, eu tenho um efeito bem interessante na nossa textura, ou seja, ela realmente dá a sensação de volumetria e tridimensionalidade. Ok? Espero então que esse tutorial seja esclarecedor, ajude vocês quando forem texturizar os objetos que vocês querem modelar em 3D. Lembrando que essa teoria dos mapas PBR, dos mapas de textura, servem para qualquer software, não só para o Blender. Todos eles funcionam, qualquer engine de render funciona da mesma maneira. Então essa teoria pode se aplicar a todos os programas de 3D. Muito obrigado. Inscrevam-se aqui no canal Macaco Carimbador e até o próximo.